Família linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu amo fazer. Eu gosto de responder perguntas, né? E eu deixei lá na minha aba comunidade aberto, né? Para quem quisesse me fazer perguntinhas. Teve poucas perguntas, mas depois eu abri para perguntas de relacionamento, que é um assunto que eu gosto de falar muito. Gosto de fazer perguntas também para eu e Carlos responder. Ele tá lá na sala descansando porque ele teve um propósito hoje de manhã na igreja, né? Almoçou, tá lá na sala descansando. E eu resolvi gravar esse vídeo sozinha mesmo. E eu vou responder também alguns comentários, né, que deixaram aqui nos meus vídeos. E eu achei bem legal trazer para esse vídeo hoje, tá bom? Então, se você estiver chegando agora e ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar um like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. O que você faria se descobrisse que estava sendo traída? Esse assunto é muito polêmico, né? Porque as pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro, e principalmente aqui na internet. Quando alguém é traído, alguém pede um conselho, que o marido, o namorado, tá traindo o noivo, ou tá desconfiando, as pessoas falam logo assim, principalmente quando é mulher. Se valorize, é, termine, com certeza você vai arranjar coisa melhor. Quer dizer, até menosprezando, desprezando, né, a pessoa que aquela pessoa está. Se aquela pessoa está com aquela pessoa, porque ela viu algo importante, algo interessante na pessoa, né? A gente tem que pensar assim, principalmente quem está dentro da relação. Vê as coisas de uma forma diferente de quem está fora. Quem está dentro da relação, por exemplo, se a pessoa está com a outra, é porque está apaixonado, porque ama, né? E às vezes fica meio que confuso. Mas como vocês sabem que eu sou cristã, então eu vou responder conforme a Bíblia e conforme os princípios do Senhor, tá bom? Ó, o casamento, ele é uma instituição sagrada, foi Deus que instituiu a família. O casamento é uma aliança divina, é uma aliança sagrada, né? Para quem não sabe, assim, só a definição. Então, quando um cristão entra no casamento, primeiro tem todo aquele processo, né? De namorar, de conhecer, de noivar para depois casar. Quando a gente se casa, ali, primeiramente, antes de você fazer os votos, ali, eu vejo assim, quando a gente vai fazer ali os votos, né, no altar, onde você casou, primeiro você faz uma aliança com Deus. É a sua fidelidade com Deus. Você primeiro casa com Jesus para depois casar com aquela pessoa. Então, a traição, você não tá só machucando aquela pessoa, você não traiu aquela pessoa. Antes de você trair aquela pessoa, você traiu a Jesus, tá? Então, assim, respondendo, eu vou responder a pergunta, tá, gente? Eu só tô falando, assim, pra a gente entender, né, um pouco sobre o que é casamento, que as pessoas hoje casam, daqui a 3 meses, separa, não dá certo, não tem paciência, né? Como diz uma vez, eu vi um vídeo dizendo que quando você quebra a sua televisão, antigamente era assim, né? Quando você quebra a sua televisão, tem algum defeito, você conserta. E não você descarta e joga fora. A não ser que realmente aquele eletrodoméstico não serve mais, já quebrou, não tem mais jeito. Mas se tiver jeito, você puder economizar, você vai ali colocar num lugar, numa assistência para consertar, né? Casamento a gente tem que pensar assim. A gente tem que tentar melhorar, consertar o que está de errado e seguir em frente. Bom, como ela é uma instituição divina, como eu já falei, o casamento, a gente, no meu caso, né, ela perguntou o que o que você faria. Então, o que é que eu faria? Diante desse conceito do que é casamento, diante da minha experiência que eu tive já com Deus, com Jesus, né? Eu faria uma avaliação. Como assim, Milena? Uma avaliação do meu casamento. Será que eu tô deixando a desejar, aonde que eu tô errando? Primeiro em mim. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então eu vou me examinar. Depois eu vou examinar o outro e depois eu vou examinar o contexto. No caso, em um todo. Eu vou examinar, será que eu estou deixando de dar atenção? O que é que eu estou fazendo? As minhas atitudes? Será que eu não estou colaborando? Avaliar a parte do sexo, que é muito importante. Para a mulher é importante, mas para o homem é muito mais importante. Né? Por isso que Deus estabeleceu o sexo dentro do casamento. Né?
Então, depois de eu fazer essa avaliação em mim, eu vou fazer a avaliação no outro e conversar, né, com o meu marido. Perguntar por que que ele fez isso, o que é que ele está sentindo falta, o que levou ele a fazer isso. Se for uma tentação que ele passou e não conseguiu resistir, a gente pode fortalecer, né? Porque todos nós passamos por tentação. Foi uma escolha, quem é a pessoa, se é do meu convívio. Muitos casamentos, gente, se destrói porque a esposa leva mulheres para dentro do seu lar e assim abre, escancara a sua casa. A gente, claro, precisa ser bem resolvido, né, com relação ao nosso esposo. Então a gente precisa ver, por exemplo, a moça com que ele traiu. É, quem é essa pessoa? Ele tem contato sempre? Eu conheço, eu não conheço? Existe toda uma avaliação. Depois de fazer essa avaliação, né, eu vou tentar ajudar ele a se arrepender, né? Se arrepender, se reconciliar com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus tem que estar acima de tudo, gente. E assim, dependendo, né, da minha conclusão dessa avaliação que eu vou fazer, aí é que entra, aí é que são elas. Aí é que eu vou decidir se eu vou perdoar ou não. Na verdade, não é nem perdoar. Se eu vou continuar com o casamento ou não. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar tudo, né? Inclusive perdoar o irmão 70 vezes 7. Mas Jesus sabe o quão doloroso ser traído. Ele sabe tanto o quão doloroso é, quanto quebra princípios, quanto quebra a confiança. Quem tem filho, assim, é devastador. As crianças sofrem, a família sofre. Não é só o casal, gente, é muito sério isso. Então, eu ia avaliar, né, como eu estava falando, Jesus sabe tanto disso, dessa quebra de princípios, que vai trazer, assim, consequências terríveis, que ele deixou em aberto. Se você quiser se separar, você pode se separar. Porque aquela pessoa sujou o seu leito. Aquela pessoa levou maldições, principalmente se ela ainda se deitou com a outra pessoa, não foi só um beijo, né? Se deitou. Porque existe vários tipos de traição, né? Só em você ficar conversando, tendo conversas picantes no telefone com uma pessoa que não é o seu esposo ou sua esposa, isso já é traição. Bom, mas o assunto não é esse, né? Respondendo a pergunta, eu faria essa avaliação. Entre mim primeiro, onde eu errei, o que é que eu tô fazendo, nele e no dentro do casamento, né? Num todo. E aí eu ia decidir se eu ia perdoar ou não, se foi uma fraqueza, se foi uma tentação, se a pessoa estava investindo muito nele, né? Tudo isso. E eu ia decidir se eu ia continuar ou não. Perdoar tem que perdoar, tá, gente? Porque Jesus não habita em coração sujo, a gente tem que liberar o perdão e seguir. É como se uma pessoa que magoasse você, você tem que perdoar e seguir a vida. Não precisa ficar junto, não precisa ficar perto daquela pessoa que te machucou, mas liberar o perdão, nós temos que liberar o perdão. Passando para a próxima pergunta, é assim, a segunda pergunta é: como se planejaram para se casar e quais os maiores desafios que encontraram para manter um relacionamento sadio? Sabemos que relacionamento não é fácil, e não é fácil mesmo. Essa pergunta aqui são duas em uma, né? Então eu vou responder a primeira. Como se planejaram para se casar? A gente se planejou meio que não se planejando, porque sempre que eu conversava, ai meu Deus, eu preciso casar, eu quero fazer uma festa linda, eu tenho que juntar dinheiro, nunca junta. Então o que é que eu fiz? Quando eu ia conversar com o fornecedor, o fornecedor sempre dizia: fornecedor, gente, são pessoas, por exemplo, a pessoa que faz o bolo, a pessoa que aluga espaço, o vestido. Sempre que eu entrava em contato com um ou outro, assim, para saber mais ou menos como é que funciona, pesquisei muito na internet. Esses fornecedores sempre me diziam: já tem data, você precisa marcar a data, porque a gente trabalha em cima da data. E a gente também tem que ver se sua data que você escolheu não já tem outro casamento, não já tem outra festa. Então, conversando com uma amiga, a minha amiga também falou a mesma coisa: Milena, você já marcou a data? Eu falei: não, porque eu quero juntar o dinheiro. Ela: você nunca vai juntar, você tem que marcar a data, apresentar a Deus e ali trabalhar em cima daquela data. Gente, assim, ó, foi batata. Quando uma outra amiga também, de infância, né, que estudou comigo na adolescência, me falou: Milena, você precisa marcar data, porque Deus trabalha com datas. Eu aprendi. E já fiz vários propósitos com Deus assim, né, estabelecendo a data. E aí, como era final de 2016, aí eu disse: vou marcar para 2017. Só que eu disse: poxa, ano que vem, para a festa que eu quero fazer, não vai dar muito certo. Eu acho que vai ficar muito em cima. Eu não vou conseguir, né, pagar todos os meus fornecedores. O que é que eu fiz? Comecei a entrar na internet, comecei a pesquisar fornecedores, fotógrafo aqui de Salvador, quem faz bolo, buffet, a festa. Comecei a pegar um cronograma ali do que se fazer. Primeiro faz a lista de convidados. Aí depois, através da lista de convidados, você vai alugar o espaço, porque o espaço que você vai escolher, você tem que caber a quantidade dos seus convidados. Assim por diante. A lembrancinha, o buffet, tudo depende da lista de convidados. Foi aí que eu comecei a pesquisar.
Aí eu disse assim, não, para 2017 não, vai ser para 2018, é bom que eu vou ter bastante tempo de trabalhar, de pagar os fornecedores parcelados, e assim eu fiz. Fui, marquei a data para abril de 2018 e comecei o ano de 2017 todo, trabalhando, pesquisando, assinando contratos com fornecedores, tive que, né, reconhecer firma, abrir firma, reconhecer. E assim eu fiz na internet com checklist. Fiz um checklist de tudo que eu precisava e aí fui fazendo os contratos, parcelando, pagando, dando entrada. E aí fui até que chegou o dia do casamento. Gente, a terceira pergunta é: como é morar na Bahia? Oh, Bahia linda! Eu amo morar aqui na Bahia. Aqui é uma região, a região do Nordeste, né? É bem assim tropical, tem muito sol. Inclusive, esse ano nem choveu muito. Mas agora mesmo já tá chegando o calor, que estamos na primavera, né? Já chegando no verão. Mês que vem é dezembro, né? Já estamos chegando no verão. Então aqui é uma cidade quente, aqui é uma cidade muito receptiva. Os turistas que vêm para aqui, a gente é muito receptivo, muito festeiro, né? O povo fala que a gente é muito festeiro. Eu gosto de morar na Bahia. Eu não tenho do que reclamar, não. Até porque eu gosto do calor, não gosto do frio. Aqui tem muitas praias, muitas ilhas, sabe? Essa cidade, a Bahia é maravilhosa. Especialmente a minha cidade. A minha cidade, eu amo a minha cidade. Embora eu não tenha muito dinheiro para desfrutar dela, né? Mas assim, é maravilhoso. Eu amo morar aqui na minha região, no meu estado. Agora vou responder mais 3 comentários. Deixa eu ver. 2, 3, 4. Tem mais 4 comentários, ó. Ah, gente, eu esqueci a segunda pergunta. Oh, meu Deus. Ó, como se planejaram para casar, já respondi, né? Agora eu vou voltar para a mesma pergunta, porque ela fez 2 perguntas em uma. Quais os maiores desafios que encontraram para manter um relacionamento sadio? Os desafios a gente ter muita paciência. Paciência com a adaptação. Carlos, quando a gente foi morar juntos, ele tinha os costumes dele, ele foi educado de um jeito, viveu numa família diferente da minha. Né? Eu morei em outra família, fui educada de outro jeito, tinha outro estilo de vida, tinha os meus traumas, os meus desafios, os meus sonhos. E ele é a mesma coisa. Então, quando junta isso, às vezes choca. E qualquer relacionamento é assim, gente. No início é difícil, a gente precisa ter muita paciência. E Carlos teve muita paciência comigo, porque eu já vim de um outro relacionamento abusivo, né? Depois eu vou até, se você quiser que eu conte um pouco sobre isso, comenta aqui nos comentários. Eu vim cheio de traumas, e aí eu tava afastada de Jesus. Assim, foi muito difícil. Mas depois que a gente começou a se encaixar, ele começou a me entender, foi tudo bem. A principal coisa era morar junto, porque ele trabalhava na rua, eu também trabalhava, né? E eu chegava em casa, eu tinha que, tipo, eu trabalhava, depois ia malhar, depois ia pra casa, fazer as coisas, depois ia sentar no computador pra estudar, porque eu queria tirar uma nota boa no Enem pra fazer faculdade. Então, sempre a minha dificuldade era ele me ajudar. Quando ele morava com a mãe fazia tudo. Ele nunca morou com ninguém, nunca casou com ninguém, apesar de que ele tem uma filha, mas foi de uma namorada que ele engravidou e aí assumiu a menina, registrou tudo direitinho, mas ele não morou, não casou com ela. Então eu sou a primeira esposa dele e a única. Ô, oh, glória! E aí, gente, ele foi morar comigo, assim, ia passar final de semana comigo. Ele não tinha o costume de lavar louça, de fazer passar uma vassoura na casa. E aí eu disse, não, eu disse, eu não vou me sobrecarregar. Porque eu trabalho na rua, depois eu ia malhar, depois eu ia pra casa fazer comida. Principalmente que nessa época eu tinha uma alimentação muito regradinha, uma alimentação direitinha. Eu malhava, eu cuidava, eu era magra, cuidava muito bem da alimentação. Então, aconteceu casos de eu até jogar cuscuzeiro fora, depois eu conto essa história pra... Eu acho que eu já até contei no outro vídeo aqui pra vocês. Ele deixou o cuscuzeiro sujo, eu peguei o cuscuzeiro com a xícara que ele tomou café, botei dentro de um saco e joguei fora. Se fosse hoje eu não faria isso não, gente, mas se vocês quiserem eu conto depois essa história pra vocês. É porque eu deixo lá na aba comunidade pra vocês me fazerem perguntas e vocês não fazem, me façam perguntas, que eu amo esse tipo de vídeo. E aí, gente, os desafios é esse, a adaptação mesmo, né? É a toalha molhada em cima da cama, é o sapato jogado, essas coisas mesmo do dia a dia. E aí, depois teve alguns desentendimentos, algumas brigas, conversa, reconciliação. Depois a gente foi se adaptando, entendendo o outro. Ele me pedia perdão, eu pedia perdão a ele. Eu era muito estressada.
Vim, assim, muito estressada pro relacionamento. E aí ele foi tendo paciência, me pedia perdão. Ele disse: Ô, amor, me perdoe, me ajude, porque eu nunca casei, eu não sei como é as coisas de casamento, essa coisa de dividir conta, de você paga uma parte, eu pago outra, essas coisas. O maior desafio foi isso, mas depois que a gente se encaixou, que a gente entendeu isso, como era, ele entendeu, assim, como é que funcionava, como era, aí foi tudo se encaixando, foi tudo beleza. Bom, eu já respondi a outra pergunta, né, que eu pulei, agora voltei para a mesma pergunta, que foi da mesma pessoa, que ela fez duas em uma. E é um comentário agora, vou responder 4 comentários rapidinho. Ó, Mileninha, vai no CRAS fazer o cadastro para você receber auxílio. Você consegue sim. Cesta básica também. Minha mãe conseguiu, você também consegue, pois está desempregada. Gente, eu queria falar pra vocês, né? Porque eu comentei aí nos vídeos anteriores de compras do mês que tá bem difícil. Ô prova que eu tô passando, né? Mas glória a Deus por tudo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu já fiz, assim, ó. Quando eu trabalhava, Carlos trabalhava, e a gente não tinha necessidade de receber Bolsa Família, até porque era tão pouquinho, ainda mais a gente que não tem filho, né? Aí eu também, assim, não ia fazer tanta diferença pra mim, sabe? E eu pensava assim, tem pessoas carentes, tem pessoas desempregadas, então eu vou deixar pra essas pessoas. Eu e Carlos, a gente sempre pensou assim, a gente não tá sendo soberbo, nem, né, eu não preciso nem nada disso, é porque eu preferia pensar dessa forma, deixar realmente pra quem precisa. Só que agora, né, depois de 2015 pra cá, que entrou essa crise, veio a pandemia, eu saí né, saí do trabalho, tô desempregada, ele também. Então eu disse, não, eu recebi o auxílio emergencial, recebi porque eu estava desempregada, ele também, depois ele começou a trabalhar, cortou dele, ele só recebeu 4 parcelas. E eu acho que eu recebi 5, não recebi 6. Não, eu recebi 6, mas foi a extensão, foi. E aí agora, né, eu pensei, conversei com minha cunhada, conversei com minha irmã, que elas recebem o auxílio. É, e aí eu peguei e disse, eu vou me cadastrar. E eu fui, elas me falaram para baixar o aplicativo Fala Mais Brasil, Fala, é, Fala Salvador, baixei o aplicativo, marquei lá direitinho, só que só tinha vaga para 6 de janeiro de 2023. Então marquei lá, né, para fazer o cadastro. Aí diz assim, que faz o cadastro, se chegar em fevereiro ou março eles aprovarem, aí eu já começo a receber, eu recebo tipo acumulado, desde janeiro, fevereiro, os 2 meses junto, ou 3 meses junto, né, desde quando eu fiz o cadastro. Então, vamos torcer para o meu cadastro ser aprovado e pedir a Deus sempre que supra as nossas necessidades, né? O outro comentário é assim, ó. Me desculpe me intrometer. É com relação, né, que eu falei que Carlos estava tendo alguns problemas no trabalho e ele preferiu sair. Ela disse assim: me desculpe me intrometer, mas ele deveria aguentar mais um pouco no serviço, até aparecer alguma coisa. Melhor, melhor, porque ficar parado não dá. É melhor pingando do que faltar. Depois que a gente tomou essa decisão dele sair, eu até fiquei pensando, poxa, será que a gente não poderia segurar mais um pouquinho? Mas assim, gente, Deus sabe de tudo. Ele ficar e se corromper, né? Como muitas pessoas comentaram nos vídeos, o vaso não se corrompeu. Isso que é mais importante, gente, porque tá num trabalho desgastante, tá num trabalho que ele fica estressado, o patrão induzindo a mentir. Aconteceu várias coisas que se ele for gravar um vídeo aqui, vai levar um vídeo de mais de 30 minutos contando das coisas que ele passava. Então, só quem sabe é a gente que passa. Quando você tiver com problema, só a gente pode dizer, coitada, que dor. Mas quem sabe lá no fundo realmente como é você que tá passando. Então, o patrão de Carlos, ele é muito atrapalhado. O que falta nele não é uma pessoa ruim, né? Ele mente, ele engana porque ele não tem Jesus, não tem princípios, é assim mesmo, mas no fundo ele não é uma pessoa ruim. Só que, outra coisa, ele trai a esposa no primeiro dia de trabalho. Ele disse a Carlos, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação, tô com a mulher aí, e que ele é casado, né, que tava dizendo que tava com outra mulher, a mulher engravidou, já teve o filho, o menino tava com 6 meses de vida, e a mulher dele não sabe. Então, assim, de certa forma é uma influência que não é boa. Claro que se a pessoa não quiser, não vai ser influenciada. Mas, assim, essas coisas incomodam a gente que é crente. A gente não se sente bem, gente. Com relação ao trabalho, com grosseria com o Carlos, quem é que fica aguentando grosseria? Ser pisado, ser humilhado, ele faz as coisas dele e depois joga a responsabilidade, como o Carlos falou pra ele, ó. Ele saiu 3 horas pra fazer a entrega, não deu tempo.
Quando o Carlos e o motorista voltou para a empresa, ele disse que, falando, né, que não entregou, que atrasou, que estava fazendo o quê, BBB. Aí Carlos pegou e disse, não jogue a sua responsabilidade pra gente. Se você me entregar o roteiro 8 horas da manhã e der 6 horas da noite e eu não entregar, aí sim, eu tô errado, você pode me cobrar. Mas 3 horas da tarde, as empresas fecham 5, né? 3, 4, 5, só tem 2 horas para ele atravessar a cidade para fazer as entregas. Ó, o Carlos até me contou um outro, uma coisa que aconteceu, foi que ele saiu, tinha uma encomenda para entregar lá no ferryboat. Quem aqui de Salvador sabe? A gente pega um ferryboat no porto, na terminal de São Joaquim, para atravessar para Bom Despacho. Bom Despacho é o outro lado da ilha. E de lá tem várias ilhas que pega condução e tudo. Esse rapaz estava nesse porto aqui da parte de Salvador, né? Do terminal São Joaquim. E aí o rapaz disse assim, ligou para o patrão dele, 8 horas da manhã, e disse assim, e aí fulano de tal, cadê a encomenda? Ó, eu vou pegar o ferry 10 horas da manhã. Sabe o que foi que ele disse? Ah, beleza, beleza. Daqui a pouco os meninos já tá saindo daqui. O rapaz disse que precisava, que ia pegar o ferry 10 horas da manhã. Sabe que horas ele foi dar o roteiro para os meninos sair? 9 horas. Para chegar lá do outro lado da cidade e entregar essa encomenda pro rapaz pegar o ferry 10 horas da manhã. Resultado, não deu tempo. Não deu tempo, e aí o rapaz disse assim, aí eles ligaram, o rapaz disse assim, eu já tô aqui dentro do ferry, só se vocês pagarem a passagem, entrar no ferry, me entregar para depois sair, entendeu? E se eles entrassem e o ferryboat arrastasse? Aí ele também teria que atravessar a ilha para ir lá já. Gente, não dá. E é ele que é meio atrapalhado. Ele fica lá atendendo várias ligações, é um monte de coisa para resolver. Ele precisa de mais pessoas para ajudar ele. Ele não enxerga isso. E aí, quando os meninos voltaram, Carlos, meu marido, e o motorista disse, não vou entrar não, pagar passagem para poder entrar para entregar, não, ele que deu o roteiro atrasado a gente, então, porque tinha um material lá. Aí meu marido fica assim, isso aí é o quê? Bora logo adiantar, sempre motivando ele a adiantar o serviço. Ele, não, peraí, que falta botar, tipo, bordar, falta não sei o que é, como eu falei para vocês, ele trabalhava numa empresa de fardamentos. Então, gente, né, é bem complicado. Eu sei que Deus vai suprir, não vai faltar pra gente. Enfim. Aqui o outro comentário. Glória a Deus, o vaso não se deixou corromper por causa do patrão atrapalhado. Isso aqui é um outro comentário. A nossa salvação não se vende, não se troca. Deus vai honrar o vaso e eu creio nisso. Deus vai honrar o meu marido, a gente vai conseguir trabalho, vai conseguir se virar, ele vai suprir as nossas necessidades. O outro comentário é, uma pessoa comentou assim no meu vídeo de compras, né? Que enquanto eu ia falando, eu fui falando o que a gente fez com o dinheiro. Tirei o dízimo, paguei a internet e tal, sobrou R$ 300 pra gente fazer as compras. Aí uma pessoa comentou assim, dar o dízimo não pode, vai passar fome, tá repreendido em nome de Jesus. Ó, dar o dízimo não pode, vai passar fome, que a igreja não precisa, que a igreja não precisa. Na igreja católica nós damos se podemos e quanto podemos. Deus não está esperando seu dinheiro, ele espera seu amor por ele e pelos irmãos. Você está aí certíssima. A única coisa que eu discordo é com relação ao dinheiro. Realmente, Deus não precisa, ele é a própria riqueza. Ele não precisa do meu dinheiro e nem do dinheiro de ninguém. Mas a gente aqui na Terra, até para fazer a obra de Deus, a gente precisa de dinheiro. Tem pessoas que dizem assim, não pode visar dinheiro, não pode ter ganância, mas tudo, você não bota seu filho numa escola boa se não tiver dinheiro, você não come se você não tiver dinheiro, você não veste se você não tiver dinheiro, você não tem casa, você não vai para a igreja, não participa de um congresso, você não faz nada sem dinheiro. Então, essa coisa de, a igreja não precisa, a gente não precisa, precisa sim, gente. Precisa sim, porque até para fazer a obra de Deus a gente precisa de dinheiro. Eu oro pedindo a Deus condição de poder sustentar a obra do Senhor. É isso que eu peço, porque eu faço doações do Portas Abertas para missionários, para hospitais. Sempre que eu posso, eu faço ali uma doação. E realmente Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós é que precisamos ser fiéis aos princípios, aos mandamentos dele, para que a bênção dele venha sobre nós. A Bíblia fala que quando você separa o dízimo e devolve, o que eu costumo dizer que não é meu, é de Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel perguntou, em que te roubamos, né? Aí Deus disse, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, a gente está metendo a mão no dinheiro de que não é nosso, é de Deus. Porque quem te deu força, quem te deu emprego, quem te deu tudo foi Deus. E separar aquela parte para ofertar na casa do Senhor é para pagar luz, água, internet, comprar material de limpeza, material de ceia, o vinho, né, aquele cálice, o pão, o envelope, tudo isso é dinheiro. De onde é que vai sair esse dinheiro então, gente? Deus vai mandar do céu, é?
Então a gente precisa ter a mente aberta e repreender esse pensamento, porque muitas das vezes é o inimigo colocando para você se fechar. Para mim é um prazer, né, ajudar na casa do Senhor. A Bíblia diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o mantimento é isso, para ter sempre. Às vezes vem uma pessoa passando necessidade, a igreja tem que ter um dinheiro, tem que ter os alimentos ali para oferecer uma cesta básica, o irmão está desempregado. Tipo, eu tô desempregada, eu tenho certeza que se eu falar com o meu pastor, ele vai dar providência, ele vai juntar com os irmãos, né, para me oferecer uma cesta básica. A gente não pode pensar desse jeito. Realmente, Deus não precisa do dinheiro, mas aqui na terra, a obra do Senhor precisa, e a gente precisa sentir alegria em dar. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Eu até assisti um vídeo do marido de Simone Simaria, essa cantora aí de sertaneja. Pronto, o marido dela estava dizendo que para o carro no lugar, parece que no sinal, viu uma moça com umas coisas na mão, acho que com uns doces. Acho que ela tava vendendo, se acabando de chorar, se acabando de chorar. E ele, aquilo chamou atenção. Até o filho dele disse assim, acho que falou assim, papai, ela tá chorando. Aí ele foi lá perto dela e disse, a senhora tá chorando, o que houve? Aí ela disse assim, eu preciso de dinheiro para comer e para levar comida para os meus filhos, eu tô vendendo isso aqui. Aí ele disse assim, vendendo, então, quanto é que dá isso aí? Eu vou comprar na mão da senhora. Alguma coisa assim, gente, eu não me lembro exatamente as palavras, mas foi assim. Aí ele disse assim, ela disse assim, aí ele pegou e disse assim, acho que ele tirou R$ 1.000 e deu a ela. Aí ela disse, não, eu não preciso disso tudo, eu só preciso de um dinheiro para comprar comida para os meus filhos estão em casa com fome. Aí ele disse, não, eu te dou, tal. Aí ela disse, ah, tá, muito obrigado, que Deus abençoe. Começou a chorar mais ainda, né? E aí disse a ele que já tinha o dinheiro, acho que já tinha R$ 50 do dinheiro, mas ela deu a outra pessoa que estava passando fome. Gente, a pessoa passando necessidade, ela preferiu dar a outra pessoa, voltou pro sinal para vender, para conseguir mais dinheiro para levar comida para os filhos. Ele, quando chegou em casa, recebeu algum pagamento, alguma coisa, não sei se foi alguma premiação, alguma coisa, no valor de R$ 50.000. Quer dizer, ele deu 1.000 e ganhou 50.000. Isso são as bênçãos do Senhor. Né? A gente não tem que visar dar para receber. É dar mesmo com alegria, mas sabendo que Deus cuida e supre as nossas necessidades. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Se você estiver chegando agora, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!